Morreu nessa manhã Silvio Santos, o maior apresentador da história da televisão brasileira. Ele morre aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein com H1N1. E com a morte de Silvio Santos, não deixa de bater um sentimento assim, de quase como se tivesse morrido alguém da família, de certa forma, assim. O jeito como o Silvio entrava na casa das pessoas, como o programa Silvio Santos fazia parte da rotina da minha família, né? Foi algo que eu carreguei por anos, assim. Minha avó era muito fã do Silvio Santos, meu avô também gostava muito do programa Silvio Santos. E lembro diversas vezes de chegar na casa dos meus avós e eles estarem assistindo o programa Silvio Santos, seja à noite, seja de tarde, seja vai dar namoro na TV, Portas da Esperança, e até mesmo toda a programação do próprio SBT era muito contagiada pela energia do Silvio Santos, né? E tinha muito essa coisa de programa de família, de a gente assistir junto, da gente dar risada junto. Eu lembro de sentar na sala com meus avós pra gente assistir as pegadinhas do Ivolanda, né? Ficar vendo quem quer dinheiro, ficar vendo Portas da Esperança. Era uma coisa muito familiar, muito que fazia parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, que a gente criava um afinco, um apreço, um carinho, assistir os prêmios de imprensa, assistir os debates de política que o Silvio Santos conduzia. Era uma maluquice que só o Silvio Santos conseguia fazer. E eu acho que vai com um sentimento de tristeza, né? Acho que a morte sempre de uma grande pessoa que marcou a história deixa um sentimento de tristeza, mas era um cara que já tava velho, 93 anos, então morreu num dos melhores hospitais do Brasil, então provavelmente estava muito bem assistido, muito bem acompanhado, a família já devia estar um pouco preparado para isso, né? Aos 93 anos de idade você já começa a se preparar, né? Para a transição de um membro da família. E, e acho que o que fica pra gente do Silvio é um pouco dessa memória foda de tudo que ele construiu, né? Antes eu quero me apresentar aqui, ó. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, seu melhor amigo na internet. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você a se inscrever por aqui, deixar o seu like também. Comenta aí pra mim qual é a primeira memória que você tem do Silvio Santos, qual é a primeira coisa que vem do Silvio na sua cabeça. Como eu falei, a minha primeira memória é assistir Silvio Santos junto com a minha avó, né? As pegadinhas do Ivo Holanda na sala da casa dela. Mas quero saber de vocês qual é a memória que vocês têm do Silvio Santos. E acho que memória é uma coisa que vai estar muito associada ao Silvio Santos, assim, porque com a passagem do Silvio Santos, encerra-se aqui um grande capítulo da TV brasileira. Um capítulo que, com a passagem de Jô Soares, com a passagem de Hebe Camargo, com a passagem do próprio Gugu, o Faustão ainda tá entre a gente, mas a gente começa a ver aí um período muito específico da TV brasileira que ele se encerra. Um período de ouro, um período muito rico, um período da batalha por audiências, dessas grandes personas, dessas grandes figuras carismáticas que seguravam um programa de 3, 4 horas sozinho. E toda essa genialidade do Silvio, ela é muito mais ressaltada frente ao Golias que o Silvio Santos enfrentou, né? O Silvio Santos ele enfrentou o maior canal de televisão do Brasil e que são um dos maiores canais de televisão do mundo, que foi a Rede Globo, né? E por muito tempo ele foi muito bem sucedido nessa batalha, chegando a ganhar algumas vezes a batalha para audiência, chegando a ficar em segundo lugar, muito próximo da Globo. E era um cara que ele tinha esse apelo popular muito grande de fazer coisas pro grande público, de pensar nas pessoas, de pensar no público, o que o povão chão de fábrica queria ver, o que a galera mais humilde gostaria de ver, fugindo um pouco da arrogância, da pompa que tem alguns programas da própria Rede Globo, né? Acho que ele errava em alguns momentos, acho que se passava em outros, mas mesmo assim, acho que quem não erra, quem não passa do ponto, quem não acaba tendo um percurso mal caminhado, coisas que vai pra lá, vai pra cá. Acho que é padrão isso dentro de qualquer área, de qualquer coisa, né? Acho que teve esse último momento da vida dele onde as pessoas tentavam cancelar o Silvio Santos. Que assim, pô, é um velho rico maluco na televisão, gente. Pô, não tem como segurar o maluco, sabe? É óbvio que são novos tempos, óbvio que algumas piadas, algumas coisas que fazia não se encaixava aí com que a galera woke,
mais progressista pensa, mas porra, isso não invalida aí uma carreira de programas super bem sucedidos e de histórias que o Silvio Santos construiu. Pô, veja bem, o cara construiu o Silvio Santos, o SBT, pá, brabo. Construiu a Telecena e o Baú, que foram modelos de negócios muito bem sucedidos. O cara simplesmente criou, né, a batalha do programa de domingo, né, que tinha lá com a banheira do Gugu, né, o programa Domingo Legal versus o programa do Faustão. O cara simplesmente importou um monte de programa americano pro Brasil e fez a versão deles, né, A Porta da Esperança, Namoro na TV, o Show do Milhão é uma cópia do Who Wants to Be a Millionaire. O próprio Casa dos Artistas, né, ele fez primeiro que a Globo, né, ele conseguiu dar uma pernada na Globo, né, ele fez o BBB antes da Globo. E não tem como a gente deixar também de lado algumas outras genialidades do Silvio Santos, como, por exemplo, o próprio Chaves, né? As novelas mexicanas que ele trouxe pra cá. Era um cara que entendia muito da área dele e era um cara que ele jogava pra cima, ele dobrava a aposta, ele brigava. Tem várias histórias de bastidores, e aí eu recomendo muito o livro do Silvio Santos, né? A biografia do Silvio Santos, que foi escrita pelo Maurício Sticer. E você consegue ver o quanto que o cara, ele tinha que usar de várias genialidades, de malandragem, de remeleixo, rebolada, pra conseguir fazer as coisas funcionarem, pra conseguir combater a Rede Globo. Então, pô, tenho aqui um filme foda que a galera sempre assiste. Eu vou segurar pra depois do final da novela, quando começar um programa fraco da Globo, colocar o filme. Ou ter um programa importante, espera a novela terminar e aí a gente passa o programa. Ou quando, por exemplo, tem uma época que o Ratinho tava batendo a novela das 8 da Globo, né? Que eu acho que era Suave Veneno na época. Então ele fazia o Ratinho durar o mesmo tempo de duração da novela, que é pra não dar tempo das pessoas verem a novela. Então era um cara que ele era muito estrategista, muito competitivo, ia muito pra cima. Pô, é maluquice, assim, pra quem gosta de empreendedorismo, pra quem gosta de negócios, pra quem gosta de entretenimento, você ter essa figura tão proativa, que está na frente das câmeras, que está falando, que está declarando. Eu tava assistindo recentemente o documentário da vida do Jô Soares, né? E tem uma passagem que fala um pouco sobre o Silvio Santos, sobre como o Silvio foi a pessoa que acolheu o Jô Soares, né? O documentário é da Globo, então você vê que a Globo acaba sendo bem... muita passada de pano pro Boni, muita passada de pano para as calhordices que a Globo fez na época. Mas o Silvio Santos comprou a treta do Jô Soares e, cara, ele brigou publicamente pelo Jô Soares, assim. Porque na época, pra quem não sabe, o Jô tinha um programa na Globo de muito sucesso. Aí o Jô queria fazer um programa diferente, o Boni não quis, e o Boni simplesmente tretou com o Jô acabou saindo da Globo e foi pro SBT. O Boni puto simplesmente pegou e falou assim, pô, beleza, pode ir pro SBT, Jô, vai. Só que é o seguinte, não vai passar nenhuma publicidade estrelada pelo Jô Soares na Rede Globo. E se me engano, até então ele nunca tinha feito isso, assim. E aí essa era a maior receita do Jô Soares na época, né? A receita do Jô era fazer propaganda. E simplesmente, cara, quebrou as pernas do Jô Soares, o Silvio Santos foi no Troféu Imprensa, foi dar discurso, batia de frente com o Boni. E, pô, e você vê um pouco do quanto que, pô, óbvio que isso ajudava em batalha de audiência, óbvio que isso trazia uma visibilidade muito grande, mas é questão de negócios, né? Saber misturar negócios com entretenimento, com marketing, com visão. Acho que, pô, a gente conseguiria ficar aqui 1 hora falando sobre coisas que o Silvio Santos fez, de programas que o Silvio Santos fez, decisões que o Silvio Santos tomou, tanto as boas como as ruins. Teve o banco que ele quebrou, que acabou quebrando por causa de uma má gestão da empresa dele. Teve algumas outras decisões dentro da empresa que eu acho que não concordo tanto. Mas eu acho que o SBT, ele é fruto desse trabalho árduo, assim, né? Esse one-man show, sabe? Esse cara que aquela one-man band, sabe? O cara que toca, que tudo tal. Tem uma série muito boa na Prime Video, que chama O Rei da TV, que é uma versão bem romantizada do Silvio Santos. Não tem, assim, uma visão de fatos, não é um documentário, tá, gente? Então não tem... Algumas coisas eles mudam datas, alguma ordem de acontecimentos eles mudam, mas você vê tudo que o Silvio conseguiu fazer em uma vida, e criar, de brigar, de mudar, de construir, de fazer, basicamente do zero. O cara comprar um canal de TV pra transformar numa potência que virou, com a quantidade de programa que teve, com a história que marcou. É algo de se admirar, assim. E acho que nem eu disse, é a memória. O que fica é a memória, essa admiração muito grande pela essa figura desse comunicador, desse empresário, desse cara, dessa visão muito grande que teve. Que acho que tem muitas lições pra quem gosta de empreender, pra quem gosta de comunicar, pra quem gosta de criar conteúdo, pra quem gosta de consumir conteúdo, pra quem gosta da história da televisão brasileira.
O Silvio Santos foi um marco. Acho que pra gente que pôde viver esse momento de ouro da rede, da rede de televisão, né? Das televisões, né? Com... Putz, uma época que a TV era maluquice, era Faustão na Globo, Gugu no SBT, tinha a Eliana com os programas infantis, você tinha o Silvio nos programas à noite, você tinha o Jô nos programas de entrevista, a Hebe nas segundas-feiras, você tinha o William Bonner no Jornal Nacional, Cid Moreira no Fantástico. Então você tinha, porra, cara, olha o nome das figuras que a gente tá falando, entendeu? Olha, porra, você fala esses nomes, assim, são uma pujanra na rede da cultura. Você tinha, sabe, olha o tamanho. Tinha o Roda Viva também, tinha um apresentador muito famoso também, que não me fugiu a memória agora, que eu acho que também dá pra falar, né? E, pô, Castelo Rá-Tim-Bum, você tinha TV Colosso, você tinha os programas esportivos da Band. Cara, é assim, a televisão ela teve essa coisa gigantesca que hoje que em streaming, com YouTube, com aplicativos, eles vão embora, assim. Então o Silvio, ele marca muito o encerramento dessa fase. Quem viveu sabe como era isso, esse momento de ouro da televisão brasileira, assim. Essa grande fase que foi os anos 90 para a televisão brasileira, 80, 90, e se encerra assim, fecha-se as portas desse período, e com a passagem do Silvio, é um cara foda, um cara legal de se estudar, de se ler a respeito. Você não precisa concordar com tudo que o cara fez, você não precisa ser 100% a favor de todas as opiniões, todos os posicionamentos políticos ou posicionamentos apolíticos que o Santos tinha às vezes, mas tem que respeitar tudo que ele construiu ao longo de uma vida, de uma carreira, de uma jornada. E fica aqui minha homenagem a essa figura que eu acompanhei tanto ao longo dos anos, li tanto a respeito, vi tanto vídeo, tanta notícia, tanto livro, tanta coisa sobre ele, e aprendi a admirar aí por tanto que ele construiu ao longo de uma vida, né? 93 anos, uma obra absurda, um legado histórico. Então fica aí meus sentimentos para a família de Silvio Santos, para todos os fãs. Vá em paz, Silvio, e obrigado por tudo.